Salve galera, salve galera do futebol americano, estamos aqui para mais um vídeo para falar de Saquon Barkley, running back do New York Giants, está aí de fantasy tag, mas que cogita não vir para a temporada de 2023, caso não assine o contrato dele decente, que ele acha decente para ele. Isso já aconteceu outra vez com o Le'Veon Bell e a gente viu o que aconteceu, né? Eu fiz vídeo falando sobre running backs, acho que eles estão em decadência e as equipes não vão dar o dinheiro necessário, mas vamos ver, discutir com as possibilidades se o Saquon Barkley consegue vencer essa quebra de braço contra a liga. O Barkley foi uma temporada 2023 maravilhosa, foi para mim o melhor jogador ofensivo do New York Giants, de longe, né? Não concordo com os 40 milhões dados ao Daniel Jones, já falei isso outras vezes, acho que é uma questão de inflação de mercado. E falei, né, que tanto ele quanto o Troy Pollard, tanto o quarterback quanto o Troy Pollard foi excelente running back na temporada do Dallas Cowboys, receberam franchise tags de média de 10 milhões, né, baseado, obviamente, nos salários dos demais running backers. A gente vai falar, entrar nos salários deles aqui. E, cara, eu acho que 10 milhões para um running backer tá muito bem pago, dentro do que a liga tem paga. Mas eu concordo que talvez o Saquon Barkley e alguns outros running backers dentro da liga mereciam mais dinheiro, como a gente vai dar análise, uma olhada aqui no contrato dos running backers e dos wide receivers. A ideia, pegando só os contratos de 2023, né? O contrato do Saquon Barkley estaria justo, né? Ele com 10 milhões,091 vai receber o mesmo que Troy Pollard, Josh Jacobs, que foram outros dois running backs que fizeram uma boa temporada, receberam a franchise tag, né? Contando só a média de 2023. Tem os contratos garantidos são maiores aí da liga, obviamente, né? Mas Joe Mixon do Cincinnati Bengals com 12 milhões, Nick Chubb do Browns com 14 milhões e Derrick Henry, para mim o melhor running backer da liga no atual momento, com 16 milhões, recebem muito menos. Mas se você for olhar, por exemplo, Christian McCaffrey recebendo apenas 3 milhões, o impacto que ele tem, obviamente, muito do dinheiro do que ele recebeu ficou no salário cap por Arizona Cardinals, mas a gente tem que lembrar que ele veio via troca, né? Um cara também que sofreu com grandes lesões, recebeu grandes contratos em vários momentos, é um cara que tem um grande impacto, né? Então assim, o Saquon Barkley com os 10 milhões mesmo, que ele não acha justo, eu entendo que ele queira mais anos de contrato, ele vem de um bom ano, talvez ele não tenha uma boa temporada no ano que vem e não renove, isso faz todo sentido se você parar para pensar no que as equipes têm planejado, né? Do quanto de tempo que um running back consegue entregar. Outro running back que tentou fazer isso, pressionar a liga por um salário um pouco mais justo, foi o Le'Veon Bell ao tempo quando jogava em Steelers, né? Vinha de excelentes temporadas com mais de 40, mais de 80 recepções, né? Ele falou que queria um contrato do jogador que ele era, wide receiver e running backer na época. Ele recebia até um excelente contrato para a liga naquele momento. Conseguiu, o Le'Veon Bell em 2017 ele tinha um contrato de 12 milhões por temporada, um excelente contrato. Se você parar para pensar, a média, por exemplo, os três wide receivers, os três primeiros linebackers recebiam Le'Veon Bell com 12 milhões, e Sean McCoy dos Bills com 10 milhões,35 e DeMarco Murray, né, dos Titans com 6 milhões e 900. Com o wide receivers está tendo o mesmo patamar. Se você pegar DeAndre Hopkins com 18 milhões no Texans, Dez Bryant nos Cowboys com 17 milhões e Larry Fitzgerald nos Cardinals com 15 milhões. No período do Le'Veon Bell havia até um equilíbrio, ele queria receber mais como se fosse o wide receiver, mas havia até um equilíbrio porque, na minha opinião, o running back tinha uma certa importância, ainda tem no jogo, não estou menosprezando a posição, mas eu acho que financeiramente falando, quando você pega o que entregava o wide receiver na época, o que entregava o running back na época, o wide receiver se valorizou, o running back, na minha opinião, desvalorizou. Você pode pegar os contratos atuais, né? O maior contrato de wide receiver, né, da NFL, o Cooper Kupp, né, para essa temporada de 2023, 27 milhões,800. Amari Cooper no Cleveland Browns, 23 milhões e 700. Mike Evans no Buccaneers com 23 milhões e 900 também. Já os linebackers, você pega Derrick Henry com 16, Nick Chubb com 14 e Joe Mixon com 12, que são os que têm contrato sem estar em franchise. Mas você pega da franchise para baixo, é tudo de 10 milhões para baixo. Essa diferença entre os três primeiros, que na época do Le'Veon Bell era de 6, 7 milhões, hoje está em 10. Se você for pegar do quarto em diante, essa diferença está quase passa dos 10, né? Então assim, os linebackers com certeza se desvalorizaram. E faz sentido que a liga faça isso? Faz, cara. Se você pegar o Le'Veon Bell no ano que ele pediu o contrato, hoje ele está com 31 para 32 anos. Quando ele pediu esse contrato, ele tinha, você pega 2017, 5 anos, ele tinha praticamente 27 anos.
Quem tem 27 anos? O Saquon Barkley. Na verdade, o Saquon Barkley, minto, ele não tem 27, ele tem 26. Então vamos dizer que ele tem mais um ano de auge, né? Que foi o Le'Veon Bell teve mais 2 anos. O último ano dele no Steelers e o primeiro ano dele no Jets, que pra mim ele entregou o que ele entregava com o running back. Depois disso, caiu a carreira dele. Ele teve 8 anos de carreira, de 2013 até 2021. 8, 9 anos de carreira. O Saquon Barkley já tem alguns anos de carreira. Quanto mais de alto nível que ele tem, né? O Saquon Barkley já teve 5 anos, né? Então o nosso querido Le'Veon Bell, ele teve dos seus 9 anos, 6 anos aí de auge, né? O Le'Veon Bell já teve 5, o Saquon Barkley já teve 5. Quem me garante que ele vai ter esses, sei lá, vamos supor que eu dei um contrato aí de 4 anos para ele aí, até 2023, até 2027, né? Mas 2027, mais 4 temporadas. Quem me garante que ele vai conseguir entregar esse nível, né? Para me dar um contrato, vamos dizer, de 4 temporadas, 10 milhões cada aí. 40 milhões por temporada foi o contrato que ele deram o Daniel Jones. Obviamente que se derem esse contrato e ele entregar por 2 anos, faz até sentido, cara. Mas, infelizmente, assim, os linebackers, na minha opinião, o salário deles devem cair até mais. Eu acho que a gente vai ver cada vez menos linebackers sendo draftado na primeira rodada, como a gente criticou o Detroit Lions. É um valor muito baixo para você perder uma pick 1 de draft em algum certo momento. Só com o Barkley, quando foi draftado em 2016 ali na primeira rodada do draft, fazia sentido pelo talento que ele tem. O Bijan Robinson, eu até coloquei ele saindo na primeira rodada para o Atlanta Falcons, porque é um cara muito diferente, mas você não vai ver 5, 3, 4, 2 running backs, já foi muita coisa para sair na primeira rodada de draft. E na minha opinião, assim, pelo que eu vejo da minha análise no jogo, uma posição que tomou a vaga dos linebackers e para mim, futuramente, pode ser que tome até a vaga dos wide receivers, é o tight end, cara. Você ter talvez 2 tight ends de alto nível no seu elenco, né? Você ter 2 tight ends de alto nível no seu elenco hoje, ele sai mais barato com o wide receiver, né? Você pega o Cooper Kupp, que é o mais bem pago, o wide receiver, com 27 milhões nessa temporada, daria para você contratar por baixo, daria pra você trazer um Travis Kelce e um Mark Andrews nessa temporada. Um custa 13, outro custa 14. E o Travis Kelce hoje entrega mais do que qualquer wide receiver da NFL. Então, assim, você pagar 10 milhões para um linebacker, você pagar 15 milhões, 18 milhões no linebacker, você pode pagar um wide receiver, como o Travis Kelce, que te entrega muito, no Mark Andrews, que te entrega muito, né? No George Kittle, que é um cara que te entrega muito. E o linebacker, infelizmente, com um jogo cada vez aéreo mais forte, se você tem um grande quarterback, dificilmente o seu time vai ficar escorado no jogo corrido, né? Então, se você consegue ter um linebacker ali de custo-benefício bem baixo, como foi um Mitchell nos Patriots, como foi agora o Isaiah Pacheco nos Chiefs, né? O próprio Singletary nos Eagles, né? São linebackers aí de custo-benefício muito baixo, né? Você tem um bom ataque, você tem uma boa linha, você investe na linha ofensiva que vai proteger o seu quarterback, vai facilitar o seu jogo corrido, gasta dinheiro em posições que o talento é mais escasso, né? Infelizmente, o linebacker hoje ele é só uma peça do jogo, né? Eu vejo o linebacker dos próximos anos aí desvalorizando cada vez mais, sendo em uma posição talvez só acima do special teams, né? Só acima de jogadores de special teams, kickers e punters, né? Fora isso, acho que os jogadores de defesa vão estar muito mais valorizados do que, obviamente, o linebacker. Tight ends, eu acredito que deva valorizar cada vez mais, principalmente com essa safra que veio, né? Gronkowski, primeiro lá o Tony Gonzalez, depois Gronkowski, o Trey Gates, agora Travis Kelce, Mark Andrews aí, o Kyle Pitts também, né, dos Falcons. Então, assim, a verdade é que o Saquon Barkley está querendo brigar contra a evolução do esporte. Eu acho que ele pode até, na minha opinião, conseguir um bom contrato. Eu acho que ele tem talento, mas eu acho que dentro do jogo é uma posição que ela está desvalorizada. E eu acho que, assim, os 10 milhões para ele, como eu expliquei ali dentro da tabela dos salários pagos, é hoje o quinto maior salário de linebacker, né? Empatado ali junto com os outros jogadores recebendo franchise tag como linebacker. E assim, se fosse um contrato, eu acho que ele quer um contrato de mais tempo, e eu entendo. E pra mim, acho que não é nem o valor que é pago pra ele. Como já disse em outros momentos, pra mim o problema é a franchise tag, né? Que a franchise tag, na minha opinião, o linebacker preso, né? O linebacker não, ela deixa qualquer jogador preso. Eu acho que, assim, futuramente, acho que se eu fosse um atleta, né? Acho que seria algo que eu tentaria abolir da liga, porque, como eu falei, eu cito o Chris Gooden, porque depois da temporada de 2019, que ele jogou demais, né, pelo Tampa Bay Buccaneers, ele poderia, né,
com mais de 1.300 jardas, ele poderia ter assinado um grande contrato naquela temporada 2020. Porém, botaram na franchise, ele jogou, se lesionou, não teve bons números, obviamente, né? Então, assim, não assinou um contrato que ele, talvez, de 5 anos, por um valor alto, que ele poderia ter assinado em outra equipe que necessitava de um wide receiver, por exemplo, citando aqui um Patriots, um Dallas Cowboys que fosse, né? Só para dar 2 exemplos aqui. Então, assim, e agora ele não vai assinar esse contrato que ele assinaria, porque ele não teve uma temporada boa igual a que ele teve. Ele teve naquela temporada 86 passos completos, 1.300 jardas. Ano passado e em 2021 ele teve até 98 passos completos, 104 passos completos, mas não chegou a 1.300 jardas em nenhuma dessas. Então entidades nem se fala, naquela temporada foram 9, nas últimas 2 deram 8, né? Se contar as últimas 3 temporadas ele fez 14 touchdowns, só na temporada de 2019 ele fez 9, né? Praticamente 3 temporadas ele necessitou para passar o número de touchdowns que ele fez nessa temporada que ele entrou em franchise. E para o Saquon Barkley para mim é parecido, né? Se ele tivesse a opção de assinar um contrato que fosse, não pudesse colocar essa franchise, o New York Giants teria que dar um contrato para ele. Porque um Buffalo Bills, que é um time que está querendo dar um all-in, poderia dar ali uns 3 anos de contrato para ele, né? Uns 3 anos por 10 milhões, um Jets ali para dar um impacto no time dos Eagles, que é um time que já tem um excelente ocorrido, mas que talvez tivesse dar um upgrade, né? Um Chiefs no passado. Então, assim, eu acho que a regra da franchise tag para mim é o grande problema, né? Nem o valor que é pago, porque ela impede que esse jogador, no ano de franchise dele, né? Um ano de agente livre dele, ele possa negociar o melhor contrato, talvez no seu melhor momento da sua carreira, que talvez seja o auge dele, né? Ainda que esse cara faça um contrato aí de 3, 4 anos, que seja o contrato da vida dele, depois ele pode assinar uns contratos pelo mínimo ali, uns 2, jogar mais uns 2, 3 anos sendo uma peça fundamental na equipe. Bom, a verdade é que o Saquon Barkley disse que isso é uma opção, né? Obviamente ele vai sentar no dia 17, eu acho para ver se ele vai voltar para a temporada, se ele não vai e tal. A gente teve ano passado o Raccoon Smith, né, dos Bears, que falou que ia assinar a franchise, depois acabou voltando, jogando, depois de 6 meses foi trocado e assinou um contrato que ele queria com o Ravens. Mas a gente está falando de uma posição linebacker, né, ainda que seja uma posição que vem se desvalorizando, mas é um cara que faz sacks, né, força fumbles, então um jogador que às vezes se ele cobrir bem o passe pode ser muito útil na defesa. E não é uma posição que você encontra tantas peças com talento quanto o running backer, que você pode conseguir fazer um bom running back tendo uma boa linha, né? Não dá para você fazer um bom linebacker, né? Mesmo que você tenha uma boa secundária, um bom pass rush, né? Se você tiver um grupo de linebackers ruins, quanto um bom quarterback, ele vai achar espaço no meio da sua linha. Já o jogo corrido, se você tiver uma boa linha ofensiva, um excelente quarterback, facilmente esse cara vai encontrar espaço entre as trincheiras. Então é isso, galera. Saquon Barkley aí talvez não volte para a temporada, vamos ver no decorrer. Minha opinião é que talvez ele até consiga esse contrato, tá, de uns 10 milhões aí por 3 temporadas. Se eu sou o New York Giants, eu daria um contrato aí decadente, né, tipo assim, se pá, vamos botar assim, valores aleatórios, obviamente. 15 milhões nessa temporada, 10 milhões na próxima, 5 na próxima, né? Pra tentar pagar o máximo possível nessa temporada dele, talvez seja a temporada dele do auge, né? Pra você ir preparando esse time para no futuro ter mais salário cap, ou dividir aí um contrato de 4 anos para poder dividir um pouco mais esse valor. Mas dificilmente eu daria um contrato de 5 anos, de 4 anos ou mais por 15 milhões por temporada, por exemplo. No máximo, 15 milhões em uma temporada só. E sendo essa a primeira, tá? Depois disso, o contrato se desvalorizando, talvez com os 2 últimos anos podendo cortar o jogador sem nenhum custo. Deve ser um contrato bem montadinho mesmo, que eu faria para o Saquon Barkley ou para qualquer running back, entre aspas, elite, entre aspas, running back que a gente vê um talento a mais, como por exemplo, a gente espera que o Bijan Robinson tenha, né? Ou mais, por exemplo, que o talento que a gente vê o Derrick Henry tem, que a gente vê que o Christian McCaffrey tem. A gente pode botar o Saquon Barkley também nessa história, o Nick Chubb também do Cleveland Browns. Josh Jacobs eu vejo esse talento, mas nem tanto. Outros aí eu acho que dá pra você lidar com o que tem no mercado. Eu sei que é uma posição ingrata, é um cara que toma pancada toda hora, é um cara que faz o jogo muito mais físico, mas é também uma realidade, né? O jogo aéreo da NFL tem cada vez sido mais importante, não à toa os últimos campeões tiveram ou tem um grande quarterback, ou aquele quarterback que teve uma temporada de quarterback elite. Jogo aéreo cada vez mais valorizado, o quarterback cada vez mais caros, a defesa e pass rush cada vez mais caro e principalmente, né, na minha opinião, a ascensão também dos Titans. Beleza, galera? Foi isso o nosso vídeo de hoje falando sobre o Saquon Barkley e essa
vamos dizer, nova era da NFL. Beleza, galera? Voltamos agora com mais vídeos. Deixa o like, se inscreva no canal. Clica no link na descrição aí para fazer suas apostas na nossa parceira Bet7k com bônus de R$7.000 ou mais. E claro, vai lá também no nosso TikTok, estamos rumo aos 10 mil lá para monetizar também. Beleza, galera? Tamo junto, voltamos a comentar os vídeos aí. Fui!